Conseguimos entrar aí no ar com os dois. Então, coloca para mim o joinha se vocês estão enxergando os dois. O Face, depois a gente vai retransmitir essa live. O importante é que nós estamos aí com vocês, seguidores, tanto do Insta quanto do YouTube. E o tema de hoje, o tempo passa para todos, inclusive para o seu filho. É verdade. Primeiramente, bom dia, sou Cláudia Sena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. Isso mesmo. E eu estou aqui para você aprender como se conectar com seu filho e reduzir o tempo dele nas redes sociais. Com isso, vocês vão compreender como que a noção do tempo é importante para que seu filho se conecte com ele mesmo, se conecte com o meio e se conecte com os outros. Dar essa realidade é um carinho. E muitas vezes nós não percebemos que coisas simples como essa, de dar a noção, de dar esse entendimento, facilita todas as ações, facilita toda a parte dele exatamente ter as suas próprias escolhas. Então, o tema dessa live é para te fortalecer a ter essa conversa com seu filho e, através dessa conversa, levar a ele essa reflexão, mesmo que ele fale para você, o que tem a ver isso agora? Mesmo que ele fale para você, não, isso daí para mim não é importante agora, deixa eu viver. Mas é. E você vai mostrar exatamente isso para ele. Só que não é falando. A gente vai colocar aqui toda uma linha do tempo. Então aguarde aí. Vamos ver. E eu vou abordar até 30 anos nessa linha do tempo, tá? Não vou entrar nesse bate-papo sobre o formato de comunicação. Isso é uma outra live, isso daí é tempo para a gente também estar abordando toda essa parte de comunicação. Hoje, o meu foco é te dar e te fortalecer como você vai mostrar essa linha do tempo para o seu filho. Porque o tempo passa para todos, inclusive para ele, tá? E uma das coisas que me despertou para isso é depois que eu aprendi a entender o adolescente. Quando a gente começa a compreender o adolescente, a gente desperta para esse tipo de coisa, que não precisa patati patatá só, mas ter assuntos que trazem uma realidade, um ensinamento, tanto para ele quanto para a gente também, porque quando a gente aborda o nosso adolescente, o que acontece? A gente tem essa situação de também refletir sobre o assunto. E isso conecta. Isso conecta. E aí, eu, de tempos para cá, e bota tempos para isso daí, né? Eu abordo os meus adolescentes de uma forma onde coloco lá uma semente e coloco eles para refletirem sobre aquilo. Isso, filhas, sobrinhas, os adolescentes que eu já atendi, para que eles comecem a entender que o mundo não é só aquele momento. O mundo, ele perpetua aí, na verdade, a vida, né? Perpetua em anos. E o que ele planta hoje, ele vai colher daqui a alguns anos. E a gente vai entrar nisso. Fique aí. Só que, muitas vezes, quando nós, mães, pais, avós, responsáveis por adolescentes, entramos num assunto como esse, nós abordamos a nossa visão, né? E nesse momento que a gente quer dar é a visão e não a nossa visão, para que ele compreenda como que na linha do tempo a vida vai perpetuar para ele e para outros. É claro que nessa pandemia aí
enlouquecidos. Vacinem seus filhos, independente da idade, vacinem, tá? Nós perdemos muitos jovens e a idade da adolescência é uma das fases que mais se perdem jovens, né? É a idade que a gente mais tem um índice de morte alto. E isso daí está explicado porque eles correm risco, eles não têm aí toda a parte frontal. E uma das coisas que o adolescente também não possui desenvolvido é a questão do espaço e do tempo. Por uma questão de lógica, inclusive. Mas antes eu vou dar um exemplo para você se situar como que é isso aí na sua casa. 2 exemplos bem clássicos. Seu filho andando por aí, de vez em quando, na verdade quase sempre, ele tropeça. Ou então ele vai colocar um copo na mesa, ele coloca com tanta força que você quase esgana seu filho, né? Ou então ele vai conversar, ele derruba alguma coisa e quebra. Noção de espaço. E também a parte do tempo. Essa é tão óbvia que eu não preciso nem falar. Perde-se tempo e horas nas redes sociais, não dando conta de quanto tempo ele está ali e quantas coisas ele está abrindo mão, né? E isso daí tem um motivo, uma explicação real, porque a parte do cérebro que ela exatamente dá essa noção de tempo, ela classifica toda essa parte lógica, ela ainda não está preparada para ele, desenvolvida, que é o córtex pré-frontal, o famoso córtex pré-frontal. Em contrapartida, tem aí a parte do cérebro também que ainda não está apto e está acostumado a entender o novo corpo, o novo formato e essas mutações que ocorrem tão rápidas nessa fase. E aí ele fica meio desengonçado, né? Ele parece aqueles bonequinhos de posto de gasolina, né? Ele fica meio desengonçado, ele, elas, logo no primeiro momento. E essa noção de espaço e de tempo é o que a gente vai despertar para que eles tenham também. É claro que a gente não está falando de corpo, mas a gente está falando da linha do tempo deles. E o corpo também segue aí toda essa linha do tempo. Então, vamos juntas nesses 2 pontos e criar essa linha do tempo imaginária. Tá? Vamos juntos, você pai que tá aí, que lindo, é isso mesmo. Então vamos juntos nessa linha do tempo, traçar uma linha do tempo. E quando a gente pensa em linha do tempo, as coisas, elas acontecem, elas na verdade consolidam mais ou menos em torno de 2 a 3 anos. Então o que a gente planta hoje vai consolidar daqui a 2, 3 anos. Vamos trabalhar com 3 anos, que é mais fácil de levar essa conversa e essa conta também, tá? E aí a gente vai, nessa linha imaginária, a gente vai traçar uma paralela, ligando aí toda a parte de sonhos, a parte da linha pessoal e a outra linha na parte de estudos e carreira. Então, vamos separar as idades de 3 em 3 anos, começando com 10. Então, de 10 a 13 anos. Vamos lá. De 10 a 13 anos, a mente do seu filho, ele está ainda voltado para as festas, nos sonhos. Ele quer em festas, festinhas que estão acontecendo, e cada vez mais as festas vão ficando mais calorosas. Mas o foco dele ali é festa, é diversão. Tá? Quando a gente passa para a parte da linha do tempo pessoal, a gente está falando que ele entrou naquela parte onde ele fica vazio, ele se desconstrói, começa nessa fase, ele não entende o que está acontecendo com ele tem medo daquilo.
é uma fase onde inicia todo o conflito interno. De 10 a 13, vamos lá. Na parte dos estudos e carreira, né, na linha dos estudos e carreira, a gente fala que ele não tem a menor noção para que ele estuda. Não tem essa noção alguma para que ele está ali. E a dificuldade, quando ele não sabe por que ele está ali, a dificuldade de projetar isso é muito mais difícil. E aí a gente vem com outro bloco, né? Que é o bloco das fases. A gente vai pegar a fase de 13, pegamos a de 10 a 13 anos, e agora a gente vai pegar de 13 a 16 anos, separando de 3 em 3 anos nessa linha do tempo, vamos até 30 anos. Então vamos lá. No momento que, lembrando que a gente tem aí a linha do tempo, lembrando que a gente tem mais 3 linhas paralelas a essa, a linha dos sonhos, a linha pessoal e a linha de estudos e carreira, tá? E aí falando sobre 13 e 16 anos, a linha dos sonhos dele, ela tá voltada a ter liberdade. E uma liberdade diferente do que ainda ele vai ter. Mas é uma liberdade onde ele busca a chave da casa. Decidir para onde ele vai e onde ele não vai. Decidir o que ele faz, o que ele não faz. E tá linkado muito para as meninas uma tradição que cada vez cada vez mais você menos vê, que é a questão de fazer uma festa de 15 anos, debutar. Vocês sabem por que acontecia a festa de 15 anos? É porque lá atrás, na realeza, os reis, eles apresentavam as suas filhas, né, aos príncipes e partidos para falar que elas estavam aptas a serem tiradas, cortejadas e para casar. Isso não funciona mais, né? Mas aquele glamour, ele ainda tem na cabeça de muitas adolescentes. Inclusive a minha filha, fizemos uma festa aí também. E é um marco muito bonito. É um marco bonito. Então, nesse momento de 13 a 16 anos, o sonho dele é ter essa liberdade, né? O sonho das meninas, a libertação é exatamente esses 15 anos. Como elas esperam isso, como que elas espelham isso. Que ainda numa sociedade machista, os filhos saem mais cedo do que as meninas. Isso, inclusive, é trabalhável aqui, tá? E aí, saindo para a linha pessoal, a gente pega dessa fase de 13 a 16 anos, a gente pega exatamente o desejo do sexo. O corpo está todo em mutação. O corpo está exalando o cheiro. O corpo está traindo o outro. E está se traindo também, porque muitas vezes ele não sabe como lidar com aquilo e a vergonha de ter aquilo. Continua a questão de buscar a sua própria identidade. E quando o corpo ele se atrai com uma pessoa do mesmo sexo, ele ou ela não sabe se aquilo dali é best friends ou se realmente é uma paixão. Então, a linha pessoal do nosso adolescente, ela tá nesse momento. E aí a gente vai para a linha estudo e carreira. Quando a gente fala da linha estudo e carreira, vem aí implacável. É implacável, tanto da parte interna quanto a pressão da sociedade. O que você vai ser quando crescer? Né? O que você vai ser para fazer vestibular? Qual a carreira que você vai optar? E aí começa, de fato,
aquela aflição de, além de se identificar como indivíduo, se identificar com uma carreira que ele ainda nem sabe o que é. E aí vem o terceiro bloco, que é a terceira faixa, que é a faixa dos 16 aos 19 anos. 16 a 19 anos, a gente também ainda continua com aquela liberdade na parte dos sonhos, dentro da linha do tempo. Muitas festas, as festas cada vez mais calorosas, tá? Mas ali já começa o seu adolescente a projetar os seus próprios sonhos. E projetar e buscar realizações. Mas geralmente os sonhos estão ligados à diversão, estão ligados a prazer. E aí a gente está falando de festas, a gente está falando de viagens, a gente está falando de encontros, a gente está falando de namoros. Nesse momento, quando a gente está falando aí do 16 a 19 anos, né, e aonde que nós estamos, é exatamente quando eles estão projetando toda essa parte de liberação, de liberdade. Em contrapartida, eles têm aí uma cobrança do que de fato eles vão ser. E aí eles veem que o estudo apertou. Não tem mais para onde fugir. Dá desespero, sabe? Eu peguei alguns jovens que dava até pena, dava peninha, porque eles não tiveram esse papo com o pai e com a mãe e também não se despertaram para isso. Que acharam que o tempo estava tudo certo, ia dar conta para tudo. Quando chegaram lá na véspera de vestibular, e aí véspera de decidir se vai para um curso técnico ou se vai para um vestibular, eles não tinham embasamento para seguir. E muitas vezes, né, as escolas passam e ajudam, inclusive, a passar. Nessa pandemia, então, foi direto. E aí se deparam no momento que não tem a capacidade para tal. Mas o jogo não está perdido. Por quê? De 16 a 19 anos, toda essa parte de cai a realidade, cai a máscara, entendem que dali para frente vai ter que ser esforço deles, eles não podem depender de ninguém para fazer para eles. É dura essa realidade quando eles não enxergam lá atrás. E aí vem a fase dos 19 aos 22 anos. A liberdade começa a mudar. Porque aí eles saem de uma liberdade só de festas, viagens, amigos a toda hora, para uma liberdade financeira. A linha dos sonhos dele tá já projetando morar sozinho, ter o seu próprio carro, que hoje os adolescentes não estão nem ligando muito para a direção, mas ter sim, principalmente os rapazes, têm ainda essa também é fruto de uma sociedade, é herança de uma sociedade, de ter os seus próprios carros. Essa liberdade de ir e vir, mas com uma dependência financeira. E aí, isso é muito bom, que ele já tem, inclusive, também a consciência daquela mesada lá atrás que você dava, para que ele comece a juntar e não gastar tudo, se é que você já concede, né? Então, nessa fase de 19 a 22 anos, ele tá aí, continua projetando o sonho dele, mas a busca profissional na linha de estudos e carreira vem à tona. Vem à tona e ele vê que é com ele e com ele mesmo. Ele não pode perder muito mais tempo com aquilo dali, não, porque quem ele vai ser?
um anônimo diante de tantos amigos que ele fez ali no passado, que já estão seguindo as suas próprias carreiras? É uma coisa que realmente bate aquela aflição. Tanto nós, mães, pais responsáveis, como no nosso filho também. Já pararam para pensar isso? O choque de realidade. Ele passou a ponte da infância com uns 10 anos e agora está na ponte do adulto. Só que ele, nessa fase da adolescência, é o grande preparo. É onde eles realmente têm aí um alicerce e a questão da identificação com ele, com o outro, com o meio, para que ele construa o futuro dele. E aí vem a fase dos 22 aos 25 anos. O sonho cada vez mais está próximo, que é a liberdade financeira dele. A liberdade de ter o espaço, de ter o carro, de fazer as viagens que ele quer. Porque muitos estão numa faculdade e muitos estão trabalhando. E muitos associam faculdade com trabalho. E na linha pessoal, ele segue aí a questão da realização de um novo passo. Sabe qual é? Viver sozinho. E nós, pais, mães, responsáveis, sofremos com isso, porque ao mesmo tempo eles são tão novos pra gente, com a parte aí dessa idade, que a gente fala, caramba, como você vai viver sozinho sem a minha pessoa? Mas é um fato. Eles precisam disso e a gente tem que fortalecer eles nisso. Essa conversa sobre o tempo passa para todos, inclusive para o seu filho, ela tem que acontecer. Independente se ele está na fase inicial da adolescência ou se ele está na fase final da adolescência. E aí, quando a gente fala de 22, e já até me perdi, de 19 a 22 anos, a busca profissional incessante é fazer o máximo para uma carreira que ele escolheu, independente dele saber se aquela carreira é a carreira de fato dos sonhos dele ou não. Mas isso ele só vai ver um pouco mais à frente. Tá? E aí caímos no 22 a 25 anos. Aí ele já tem aí uma certa liberdade financeira. E nesse momento ele vai perpetuar aos sonhos dele em estar morando sozinho, mas a parte de estudo e carreira, a linha do tempo dele de estudo e carreira, ele vai começar a ver que ele precisa de se profissionalizar mais. É outro choque que ele tem. Só que ele não tem dinheiro suficiente para manter um novo curso. Ou ele ainda está instável de saber se por acaso o curso que ele optou é aquilo que ele quer. E aí vem a grande etapa, que é um dos marcos da nossa vida. Na sua também aconteceu isso e de todos acontecem isso. Eu estou dando visão global, na verdade visão macro. De 25 a 28 anos, eu vou começar pela linha de estudo e carreira. Cai a ficha dele, que ali ou é o caminho, ou ele tem que mudar, ou ele assume o que ele fez, o que ele escolheu e vai até o final. É um momento também de muito conflito, esse momento de 25 a 28 anos. Porque ele pode ter escolhido uma profissão que ele não se adaptou, ele não se vê nessa profissão. E ele toma a decisão de sair, mas vai ter que recomeçar.
Ele pode ter uma profissão, que ele escolheu uma profissão, que ele fala, não é bem isso que eu quero, mas eu vou seguir em frente e vou tentar ver o que eu faço desse limão aqui. E eu vou ter que me profissionalizar de qualquer jeito, vou ter que buscar mais alguma coisa para agregar. Só que ele aí já tem uma certa condição de seguir sozinho. E aí vem as especializações, as atualizações, com cursos, com MBA, com pós. E é nesse momento onde eles vão olhar muito, pensar e falar daqui para frente, eu não posso ficar pedindo dinheiro para meus pais. E olha, tem muitos pais que torcem para que tudo dê certo, exatamente porque eles não têm nem condições de ficar mantendo o tempo todo. Na faixa de 28 a 31 anos, que é a última faixa que a gente vai falar agora, ele está com o sonho da estabilidade financeira. Olha o que é liberdade e o que é estabilidade. Na linha pessoal dele, ele já está indo e construindo uma família. Os filhos vêm. Não estou dizendo os desvios, tá? Tem gente que vem mais cedo, tem gente que vem muito tarde, mas a média é essa. Nos seus 28 a 31 anos, os filhos vêm. Está cada vez mais tarde? Está cada vez mais tarde. Os filhos estão saindo de casa cada vez mais tarde? Sim. A pandemia aumentou isso? Sim. Já tem estudos? Sim. Mas a prática, a média é essa. Aí lá para os 28, 31 anos, ele se doa. Nós, humanos, indivíduos, nós mergulhamos na nossa carreira profissional de um tal jeito que parece que a gente precisa dar aquela guinada e precisamos, e a gente busca uma ascensão profissional e muito grande. Então, essa live é exatamente para dar essas linhas do tempo, tanto a linha do tempo da vida, essa linha do tempo de sonhos, a linha do tempo pessoal, a linha do tempo de estudo e carreira, dentro das faixas da adolescência até o meio adulto. A ignorar isso daí, tá? Vai fazer com que seu filho possa, lá na frente, infelizmente, te culpar. De não dar essa visão a ele. De não ter acordado isso daí a ele. Apesar dele ser o responsável disso, porque no adolescente ele já tem essa cognição de buscar a resposta. Só que nós pais, mães responsáveis, nós, de uma certa forma, é a maneira... Sabe quando você pega o seu adolescente e quer sacolejar ele assim? Só que não adianta. O sacolejar é aguçar a curiosidade dele e fazer ele pensar. Esse é o nosso papel. E para que isso daí ocorra, facilite essa conversa com seu filho adolescente, independente da idade que ele esteja dentro da fase da adolescência, eu vou deixar aí uma dica, uma grande dica. Comece com essas perguntas. Chame ele para conversar e comece com as perguntas. E aí começa a trabalhar essa linha do tempo. Assiste essa live quantas vezes você quiser e vai estar disponível para você exatamente pegar essa linha do tempo. Comece com as perguntas. Quais são os seus sonhos, meu filho? Minha filha? Quais são os seus sonhos? Vai lá, coloca na sua cachola, na sua carta na manga. Quais são os seus sonhos? Onde você imagina estar daqui, quando tiver 25 anos? Conversa comigo. Onde? Estão entendendo as perguntas? É importante vocês saberem quais as respostas que vocês estão buscando.
Se ele chegar e falar quais os sonhos dele, você consegue amarrar isso e entregá-lo que ele precisa fazer hoje para construir amanhã, para colher amanhã. E isso leva tempo. Quando você fala onde você imagina estar com 25 anos, ele vai projetar ou a vida, ou o sonho dele, ou a linha do pessoal, ou a linha profissional. Amarra isso. E como você acha que você vai estar com 25 anos, filho? Quando eles são mais novos, eles vão falar assim, eu quero estar assim mais ou menos igual você e papai, ou então você, ou vovó, ou vovô. Quanto mais perto da fase adulta, eles vão projetando imagem ou celebridades que eles enxergam e têm como ídolos. E aí, outra pergunta. Quais são os locais que pretende conhecer? Quem pretende conhecer precisa ter uma liberdade financeira. E o que você pretende fazer agora para que as coisas aconteçam? A maior parte vai falar, não sei, depois eu penso nisso. Mas você botou a semente, você mostrou as linhas do tempo e aquilo ele vai levar para ele. Pode não ser numa conversa, mas em 2 conversas. Pode não ser em 2 conversas, mas em uma conversa em cada etapa, até ele chegar à vida adulta. Mas você também, como responsável, está plantando essa consciência no seu filho, que o tempo passa para todos, independente. E isso daí vai fazer parte da vida dele, essa consciência. Então, a live de hoje, eu espero que vocês gostem muito, compartilhem, mande para outras mães, para outros pais, para outros responsáveis que também precisam desse despertar. E, saindo daqui, tem lá no link da bio a imersão Conecte-se com seu filho 100% gratuito, 100% online. E na semana que vem, coloque na sua agenda, no seu despertador, que 8 horas da manhã eu estarei aqui com vocês, de segunda a sexta-feira, durante 2 semanas, fazendo o esquenta de toda a imersão. Conecte-se com seu filho. Então, bora lá, quero te ver. Até segunda. Se prepare, é muito conteúdo. Um grande beijo.